Hoje com o pastor Joseph Prince. Glória a Deus, como vocês estão? Eu quero dizer para todos vocês que vocês são muito preciosos para mim, a igreja. Tenho pensado muito sobre vocês e, como pastor, eu quero dizer só um pouquinho daquilo que é ter uma igreja grande, especialmente como a nossa, sempre ocupando a sua mente. Quando eu penso na igreja, eu penso em como o Senhor vê a nossa igreja e onde nós estamos. Deus tem nos abençoado de tal maneira, damos graças que Ele tem nos dado um crescimento em todas as áreas da nossa vida. Ele tem aumentado a nossa igreja numericamente e também Ele tem aumentado as famílias da igreja. As famílias estão crescendo. Amém? Muitos têm crianças e agora temos também crescido financeiramente, porque sabemos muito bem que temos uma missão da parte de Deus que requer de nós finanças, certo? E eu olho para tudo isso e falo comigo mesmo, o que é que Deus quer de nós, especialmente como igreja? Eu não quero errar. E muitas vezes, quando preparo a minha mensagem, eu fico pensando nisso. Eu fico até sobrecarregado, porque eu quero me assegurar que a mensagem que eu tenho é de Deus. E eu não quero pregar baseado no que eu vejo. As pessoas estão bem, aparentemente. Você diz oi, eles dizem oi, e muitas vezes com tanta alegria. Mas não dá para julgar, baseado somente na aparência. Amém? Não podemos ver o que está lá dentro. Talvez a pessoa está chorando agora mesmo. Talvez alguém está passando por lutas, com um diagnóstico ruim de um médico. Talvez aqui tenha alguém com um filho que está doente em casa. E a pessoa se preocupa. Então é importante que a palavra venha direto do Senhor. E é isso que me deixa muitas vezes sobrecarregado, porque eu sempre tenho falado para aqueles que são pregadores, quando falo com eles sobre pregar ou ensinar, eu digo sempre que é muito importante não julgar ou pregar de acordo com a aparência das pessoas. Porque se você tem uma palavra do Senhor, você tem que falar isso. A palavra de hoje, honestamente te digo que eu não queria pregar isso, e eu vou falar por quê mais tarde. Deus já tinha me dado essa mensagem faz um tempo, e eu na verdade não queria me expor aos críticos e também não queria ter as pessoas fazendo comentários, algo assim. Então eu comecei a preparar uma outra mensagem. Algo que é muito mais o meu estilo. Eu me preparei o dia inteiro e eu estava bem preparado, mas quando chegou a meia-noite, bem tarde da noite, eu não estava feliz. E eu me ajoelhei e perguntei ao Senhor por quê, e Ele me disse, eu te dei uma mensagem e você não quer pregar. E você não vai ficar feliz, ninguém vai saber se você não pregar, e é isso que eu quero falar aos pregadores. Não podemos pregar somente porque é a hora de pregar. Temos que alegrar uma pessoa, e esse é o Senhor. E você pode pregar qualquer passagem da Bíblia, e isso vai ser muito bíblico, mas uma mensagem de domingo, ou uma mensagem para uma certa época da vida, não pode ser só bíblica. Ser bíblica é número 1. Tem que ser bíblica. Amém? Mas tem que ser a palavra certa. Tem que ser uma palavra profética. E foi essa palavra que Deus me deu, e enquanto eu pregar, você vai ver o porquê. Olha, porque Deus está preocupado sobre você prosperar em todas as áreas da sua vida. E eu não quero nem usar a palavra prosperar, porque está tão combatida nos dias de hoje pelo mundo evangélico. Em muitos lugares continuam falando sobre isso, pregando muito sobre isso, mas eu acho que de uma certa forma foram a um extremo onde o foco ficou no material e no financeiro, mas ainda assim, a palavra prosperar está na Bíblia. No hebraico é saliar, e no nosso idioma falamos prosperar. Toda vez que aparece prosperar ou prosperidade, ou próspero, no Antigo Testamento, é sempre saliar. E tem muitas pessoas hoje na igreja que estão rapidamente dizendo, você prega a teologia da prosperidade. E eu sou zeloso pelo Evangelho. Eu disse, sou zeloso pelo Evangelho. Sou zeloso porque quero que escutem a verdade. O Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Mas mesmo assim, esta é a mensagem que eu tenho e eu quero falar sobre isso. E sabe de uma coisa?
eu tenho mais no meu espírito, mais do que eu posso falar, mas vamos ver o que o Senhor vai fazer. Ok? E eu sei que se eu ficar alegre na pregação, é porque eu liberei essa palavra que Deus colocou no meu coração. É uma mensagem profética para os tempos de hoje. Número 1, o mundo está em trevas. Moralmente, de várias maneiras, é um tempo de trevas. Um tempo de trevas sobre a terra. Isaías 60 nos fala, levanta-te e resplandeça, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Eu já quero falar uma coisa. Para aqueles que acreditam que isso está falando sobre o milênio, sim, o milênio está vindo e Jesus vai reinar na terra. E os cristãos não vão precisar estar escondidos mais, não vai ter mais perseguição. Vamos estar lá fora, amém? Vamos estar brilhando como as estrelas na noite, amém? Em um mundo que está caído, Cristo virá e reinará nessa terra por 1000 anos, diz a Bíblia. Vai ser no milênio, mas essa passagem não é uma passagem do milênio. Por quê? Olha, a Bíblia diz, no próximo verso, as trevas cobrem a terra. Quando Cristo estiver aqui, não haverá mais trevas. Amém? Ele é a luz, e a luz terá vindo. Levanta-te e resplandeça, porque vem a tua luz. Isso está no primeiro verso. E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Quando isso vai acontecer? Porque eis que as trevas cobriram a terra. É o que nós estamos vendo agora. Estamos vendo as trevas cobrirem a terra. Depravação moral. Temos visto os poderes das trevas oprimindo as pessoas ficando doentes, com todos os tipos de problemas físicos que é muito comum na vida dos seus filhos, na vida do outro filho, do outro irmão, doenças nos pais, e mesmo assim, não parece ser uma bactéria ou um vírus que passa um para o outro, mas é algo que pula de um para o outro e fica movendo de um para o outro. E isso é muito estranho que está acontecendo. É por causa das trevas, mas não é só na questão da moralidade, mas também da questão espiritual. Parece que o diabo sabe que o seu tempo está acabando. Isso está no livro do Apocalipse, fala que ele sabe que pouco tempo lhe falta. O seu tempo na terra está acabando. Amém? Ele sabe que tem pouco tempo. Ele sabe que Jesus está voltando. Ele não sabe quando, mas sabe que vem. Ele também observa os sinais dos tempos. E a Bíblia diz, porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. Quando fala de escuridão, é porque é escuro. Como a depressão, é um sentimento de tristeza, de melancolia, e você não sabe por quê. E a escuridão vai cobrir os povos, mas sobre ti o Senhor virá. Quando você vê isso acontecendo no mundo, filho de Deus, o Senhor virá sobre ti. E a sua glória, diz o quê? Se verá sobre ti. Então vai ser uma glória que vai ser visível, uma glória que eu sei que vai se manifestar de tal forma que as pessoas vão poder ver. A Bíblia diz que Potifar viu. Potifar era egípcio. Ele viu que o Senhor estava com José. E tudo o que José fazia, o Senhor fazia prosperar. Então um ímpio podia ver que o Senhor estava com José. Era algo que era muito visível. Amém? Como? Não sabemos, mas eu acho que parte disso era os resultados do trabalho que José fazia no campo, com a colheita e tudo mais. Mas alguns homens também produziam isso. Podia ser outra coisa, o fato de que tudo que ele fazia prosperava. Quando ele chegava num lugar, havia paz. Havia uma glória que podia ser vista sobre José. E isso vai acontecer com você, filho de Deus. Nos últimos dias, nesses dias que vivemos, e os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. E aqui fala da sua família, levanta em redor os teus olhos, e vê, todos se juntaram a ti, os teus filhos virão de longe. Aquele que está desviado vai voltar para casa, e as tuas filhas serão criadas ao teu lado. A sua filha, aquela que está desviada, vai amar estar ao teu lado. Amém? Fala de restauração para a família. Nesses últimos dias, então verás e serás iluminado, aleluia. Você vai brilhar mais, e o teu coração estremecerá e se alargará. Porque a abundância do mar se tornará a ti, e a riqueza dos gentios virão a ti. E aqui falando do Goim, os gentios aqui, fala de quem não é judeu. Mas para o Filho de Deus está falando dos descrentes. A riqueza deles virá para ti.
Quando as trevas cobrirem a terra. Quando? Quando as trevas cobrirem a terra. Então, houve um tempo assim no Antigo Testamento, porque a Bíblia diz que aquilo que nós lemos no Antigo Testamento não é passado somente. É, na verdade, história do passado que também vai ser reproduzida, porque, deixe-me explicar dessa maneira, aquilo que foi é aquilo que também vai ser. A história sempre se repete. Amém? Então, para o povo de Deus, Deus diz, estude a vida de José, porque vai ser reproduzida na sua vida. Amém? O que funcionou para ele, vai funcionar para você. Amém? Estude a vida de Abraão e Ló. Ambos foram chamados justos, mas um era um justo derrotado. O outro era um justo vitorioso. Quem você vai ser? Então, olha isso. 1 Coríntios 10. Aqui diz, todas estas coisas. Neste capítulo ele fala sobre os filhos de Israel no deserto, e ele fala, tudo isso lhe sobreveio. A razão de estudar o Antigo Testamento. Estudamos personagens como Davi, Abraão e os demais. Estudamos eventos, circunstâncias. No Antigo Testamento. O Antigo Testamento tem valor para nós hoje. Nós não estamos sob a lei mais, estamos sob a graça, mas Deus escondeu grandes verdades. É a glória de Deus esconder a palavra, a matéria, a dabar, mas é a glória dos reis, de todos nós, buscá-la. É como aquele jogo que costumávamos brincar. Tem um animal escondido neste desenho que você está vendo. Procure o animal escondido. Algo assim, você já viu? Eu amo isso, meu filho também ama. E quando a Jéssica era pequena, ela também amava. Eu, na verdade, gosto até hoje. Gosto de encontrar coisas. E a Bíblia é assim. O Antigo Testamento é o Novo escondido. O Novo Testamento é o Antigo aberto. Muito simples. Certo, o Antigo Testamento foi revelado no Novo, enquanto o Novo estava no Antigo escondido. Então estudamos. Tudo isso lhe sobreveio como figuras. Tupos no grego, tipos. Tudo aconteceu e não vamos fazer exatamente como fizeram, mas o princípio que eles aplicaram corresponde a nós. Tudo tem um significado, amém? Então o que aconteceu com eles aconteceu como figuras para quem? E estão escritas para aviso nosso. Para quem, olha isso, já são chegados os fins dos séculos. Foram escritas para nós, para quem já são chegados os fins dos séculos. Nós somos a igreja que está vivendo o fim dos séculos. Então, o que aconteceu no Antigo Testamento aconteceu para nós, como exemplos para nós. O que aprender? O que adotar? Amém? O que evitar? O que rejeitar? O que receber? Amém? Romanos 15 também diz isso, porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Elpis, no grego. Esperança é que pelas Escrituras estudamos a história dos patriarcas, a história de Davi, a história de Ruth, Esther e todas aquelas histórias, e dessas histórias, das Escrituras, que para nosso ensino foi escrito, tenhamos esperança. Esperança é a expectativa de algo bom, e se você recebeu algum diagnóstico ruim dos médicos, quando você estuda as Escrituras, você tem esperança para o seu futuro. Amém. As trevas e depressão na mente são baseadas em olhar para o futuro e você não ver nenhuma esperança. Fé é ver luz onde as trevas estavam. Amém. Deus é um Deus de esperança, a Bíblia diz. É um Deus de esperança. Quando ele viu as trevas, em Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que Deus disse, haja luz, que são as primeiras palavras que Deus falou na Bíblia, Vaiomer Elohim. Deus disse, haja luz. Yehir or. As primeiras palavras. Vaior. Deus disse, haja luz quando viu as trevas. Ele é um Deus de esperança. Ele não chama trevas de trevas, mas chamou aquilo que ele queria ver. E ele viu a luz. Ele chamou a luz e viu a luz. Amém? Pelas Escrituras aprendemos. Eu te dei uma passagem do Antigo Testamento para aprendermos o que falar às adversidades. Posso ouvir um amém? Então aqui nós vemos um exemplo do Antigo Testamento e isso que nós falamos na semana passada. Na semana passada eu falei sobre o poder do sangue. Como Deus falou aos filhos de Israel
Mostra a foto do sangue nos umbrais. Deus falou para eles colocar o sangue nos umbrais das portas. Amém, na parte de cima da porta. E na moldura dos dois lados. Você viu, eles tinham que fazer isso? Então preste atenção nisso, o sangue não estava do lado de dentro para eles verem. E muitas vezes nós queremos sentir que confiamos no sangue. Será que eu tenho fé no sangue? Deus está se agradando com a minha fé? Eu fico sempre duvidando, eu não sou um crente muito forte. Ei, para de olhar para si mesmo, o sangue não é para você ficar vendo. O sangue é para Deus ver. E Deus disse, quando eu ver o sangue, eu passarei por cima. Não permitirei que o destruidor entre na sua casa. Então a minha fé está no Senhor Deus. E se Deus diz, quando eu ver o sangue, eu vou passar por cima, então Deus é que tem que ver o sangue, não eu. Porque só Deus sabe o valor e a preciosidade do sangue do seu filho. Então não importa, meu amigo, não importa quão grande a sua fé é, ou quão fraca a sua fé é. Mas é uma questão se você confia na fidelidade daquele que prometeu. Então, as pessoas de grande fé confiam muito mais na fidelidade daquele que fez a promessa. E por isso tem fé nele. Você pode ter grande fé neste pregador, que ele vai fazer um milagre na sua vida, mas a sua fé não vai estar firmada em um fundamento sólido. Não é uma base sólida, uma base firme. Mas se eu tenho pequena fé na pessoa certa, até a orla da sua veste traz cura. Então, amigo, não é uma questão de segurar firme a sua promessa. E nem uma questão do toque fraco. Não é questão de conhecer completamente Jesus, mas a pessoa certa. Pare de olhar para a sua fé e comece a olhar para aquele em quem você confia. O sangue era para ele. Se pararmos aqui, já estaríamos felizes. Lembre-se sempre que a obra de Cristo trouxe a salvação e te salvou. Isso é muito simples. A obra, diga obra, de Cristo na cruz te faz salvo. Mas é a palavra de Deus, o que ele disse, quando eu ver o sangue passarei por cima, que te dá certeza. Amém? Alguns não têm certeza, mas são salvos. Mas perdem tempo com ansiedade e preocupação. Então quando olhamos, nós vemos a cruz, certo? Para mim, isso estava falando da cruz, porque na verdade Deus sempre viu a cruz. E estava escondido naquela época, quando ele visse o sangue. Então o anjo da morte não podia entrar nesta casa, porque ali havia alguém morrido. Amém? É uma figura da cruz. Posso ouvir um amém? E nessa história Deus diz que o cordeiro tinha que ser morto. É a primeira vez que fala isso. Entre duas noites, em algumas versões fala que isso acontecia de madrugada. Certo, mas a palavra ali no plural, é entre duas noites. E houve somente um evento que aconteceu em 2 noites. Quando Jesus morreu, ele foi crucificado às 9 da manhã e morreu às 3. E quando ele morreu entre 12 e 3 da tarde, foi a primeira noite. Mas isso não é a noite, certo? Mas houve um eclipse. Deus cobriu a terra. E não era um eclipse, mas Deus cobriu a terra. E isso foi documentado até mesmo nas histórias chinesas. Naquela época, as trevas cobriram a terra, não só Israel, mas a terra, por 3 horas, quando o sol da justiça se tornou pecado. Com o nosso pecado. Deus cobriu a terra. E às 3 horas, quando ele morreu, ele deu, então, o seu último respiro. Amém? Morreu. Como oferta pelo pecado. Nossos pecados. A Bíblia diz que a luz voltou de novo. Amém? Um pouco antes dele dizer está consumado, houve luz de novo. Ou seja, a oferta foi aceita. Ele disse está consumado. Amém? E desceram o corpo dele. Isso foi um pouco antes das 6, quando o dia do judeu estava começando. O sábado começava. Então, ali era uma outra noite. Então Deus estava profetizando em Êxodo 12, quando falou da primeira Páscoa, a morte do seu filho, o único que morreu entre 2 noites. E aqui falamos sobre o sangue de Jesus, eu falei sobre o meu testemunho, sobre a minha filha, a linha que fizemos contra as abelhas, a história daquele homem assassino que matou crianças e como eu fui o professor da criança que foi sequestrada e foi liberada. Nós falamos disso da última vez. Mas algo também aconteceu, por quê? Por que olhamos para esse evento? Porque aconteceu no período de densas trevas. Logo depois
do acordo que Faraó fez. Deixe os filhos, vocês vão e adorem a Deus. Ele disse a Moisés. Moisés disse não. Amém? E, por causa disso, veio a praga dos gafanhotos. Depois disso, ele falou de novo. E dessa vez, foi a praga antes da última praga, a morte dos primogênitos. E a praga antes da morte dos primogênitos, a praga que foi a penúltima, foi trevas. Olha o que aconteceu em Êxodo 10. Deus disse, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu as suas mãos e houve trevas espessas. Em toda a terra por 3 dias não viam um ou outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Olha bem isso, quando as trevas cobrirem a terra, está cobrindo a terra. Amém? O povo de Deus vai ter luz nas suas habitações. Quero te falar algo. Essa luz é sobrenatural. Por que eu digo isso? Porque se todas as casas dos egípcios e ainda o palácio de Faraó estavam em trevas, exceto as casas dos filhos de Israel. Se fosse luz natural, Faraó e os egípcios podiam acender uma luz. Resolveria o problema. Mas essas trevas, Deus disse que se apalpavam. Trevas espessas eram sobrenaturais. Trevas malignas. Mas os filhos de Israel tinham luz nas suas casas. É uma figura das nossas famílias. É uma figura das nossas famílias no fim dos tempos. Vamos então seguir a ordem de Deus. Amém? Quando as trevas cobrirem a terra. Sim, isso é muito triste porque essas trevas querem tomar os nossos filhos, os adolescentes, os jovens e também toda a nossa família às vezes. Mas se formos fiéis, até no fim dos tempos, Deus vai mostrar a diferença entre os egípcios e os filhos de Israel. Amém? Então nós falamos sobre o sangue. Como o sangue é importante. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Jesus tomou o cálice na noite em que foi traído, instituindo a Santa Ceia. Ele disse, este cálice é o cálice da nova aliança, diga nova aliança, no meu sangue, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados, não para ter consciência dos pecados, para a remissão dos pecados, para apagar os pecados, para perdão dos pecados. Muitas vezes essa palavra perdão nas versões, certo? É na verdade remissão. Para pagar os pecados, mas às vezes somos conscientes do pecado e não pensamos que foi pago, mas pensamos que está em nós. Isso é participar indignamente. Quando você acha que está em você, quando na verdade ele já pagou por isso. Hoje, outra verdade que podemos aprender para nós e para as nossas famílias, para um tempo de trevas. Aquela praga das trevas, a Bíblia diz que durou 3 dias e Faraó ainda endureceu seu coração. E a Bíblia diz o seguinte, Deus falou para Moisés, vá a Faraó e diga para ele, ainda haverá mais uma praga. E desta vez, o choro vai ser tão grande, toda a terra do Egito, como nunca antes. Deus deu a ele muitas chances, 10 pragas. Mesmo assim, ele endureceu seu coração, mentindo, prometendo algo, depois voltando atrás, endurecendo o coração. A Bíblia diz que ele endureceu o coração e depois da soberania de Deus, Deus o endureceu. É algo que é terrível olhando para um homem que endurece o coração para Deus, sabendo que é Deus. O que podemos aprender disso? Êxodo 11. O Senhor disse, ainda uma praga trarei sobre Faraó, a última praga. Depois vos deixará ir daqui, e quando vos deixar ir totalmente, a toda pressa vos lançará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo que cada homem peça, diga peça, ao seu vizinho e cada mulher à sua vizinha, joias de prata e joias de ouro. Deus disse peça. Peça aos egípcios prata e ouro. E o Senhor deu ao povo o quê? Graça, diga graça. Haverá graça sobre o povo de Deus nos últimos dias. Eu disse haverá graça sobre o povo de Deus nos últimos dias. Amém. Deus vai conceder favor, não tema as trevas. Não tenha medo de ser engolido pelas trevas ou os seus amados. Saiba disso, Deus vai mostrar a diferença entre o povo do Egito e os filhos de Israel. Amém. Vai acontecer porque até as profecias do futuro, como no Apocalipse, não é nada mais do que história para nós. Sobre o futuro, a história do futuro. Então aprendemos da Bíblia e temos fé.
Você está entendendo? Depois então diz que eles saquearam o Egito, então saíram com todo ouro e prata. Eles saíram com muito ouro e prata. Salmo 105 diz: olha como Deus os tirou-os para fora com prata e ouro. E entre as suas tribos não houve um só fraco. Não houve nenhum fraco. Você sabia quantos eram? Cerca de 2 a 3 milhões. E não havia nenhum fraco nas 12 tribos. Nenhum. Com muletas. Nenhum muito velho ou aleijado. Nenhum que tinha que ser carregado por alguém numa maca. Nenhuma criança com deformidade. Todos saíram, nenhum deles fraco, entre milhões. Eram 12 tribos. Mas o que aconteceu conosco? Se isso aconteceu a eles, com o cordeiro natural, que era um tipo do cordeiro verdadeiro, a sombra da substância que é o Senhor Jesus Cristo, que é o verdadeiro cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que aconteceu conosco? Número 1, nós não participamos. Do cordeiro, eles comeram um cordeiro com sangue do lado de fora, eles estavam dentro, comendo o cordeiro assado. Isso é discernir o corpo de Cristo. Amém? Na Santa Ceia. Se a sombra fez isso por eles, no Salmo 105, quando saíram, nós temos a substância. Mas ninguém prega isso. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Nós temos errado nisso e alguns desejariam até estar lá com o povo de Israel. Você não pode desejar isso? Se eles vissem o nosso futuro, eles desejariam estar aqui, depois da morte de Cristo e da sua ressurreição. Amém? O Messias já veio, eles queriam estar onde você está. Lembra que eu falei um tempo atrás que se Salomão, o homem mais rico e mais sábio de todo o tempo, se ele visse a sua televisão, a sua geladeira e tudo mais, e sentisse o ar-condicionado, ele diria: eu quero estar aqui, você é mais rico do que eu. E ainda ficamos tão indignados, tão tristes, e temos muitas vezes uma postura de murmuração, reclamação, porque no final do dia os seus aparelhos não satisfazem. Só Deus pode preencher o vazio no seu coração. Você tem que ter algo que é maior. Amém? Para o coração satisfazer. Ele não fica satisfeito com prazeres, com buscas hedonísticas, com jogos de apostas, com até essa mania de ficar brincando com o pecado. Sabe, o seu coração é muito grande para isso. E muitos se frustram. Tem que ter um objeto digno do seu coração. Amém? Deus desenhou seu coração para contê-lo. Você tem que ter o Senhor Jesus Cristo no seu coração. Mas você acha que ele é muito grande para o seu coração. Mas isso satisfaz. Nenhum filho, por mais adorável, pode preencher seu coração. Nem casamento pode preencher isso. E todo o povo diga amém. Durante aquela noite, aprendemos a comparar aquela época com a nossa época. Como na nossa época, a última praga foi trevas e depois a morte dos primogênitos. Certo? Mas depois saíram com ouro e prata. Não ignore isso, não perca isso. Não só eles tinham saúde, certo? Ficaram ricos. Você entende por que eu não quero pregar? Porque eu sei que alguns vão falar, é teologia da prosperidade e tudo mais. Mas olha, eu estou mais preocupado com você em receber a palavra de Deus. E Deus também quer isso. Amém? Então eu não quero que ele me incomode mais. Como ele fez. Porque ele te ama. Então, onde estamos agora, algo está acontecendo. Em Provérbios 13, nos fala isso. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para os justos. Sabe a riqueza do pecador que você tem inveja? Ah, sabe este milionário, este homem mais rico da China, este homem milionário mais rico do mundo, da América, aquele homem rico, tem inveja deles? Não é? A Bíblia diz que eles trabalham para você. Olha o que a Bíblia diz, a riqueza do pecador e não a riqueza dos malvados. Tem pecadores que não são malvados. Você não entendeu? Tem pecadores que têm moral, mas são pecadores. Somos pecadores até nascer de novo. Precisamos de um Salvador. Não tem como adotar uma moralidade, certo? Porque isso não pode nos salvar. Nada além do sangue de Jesus. E não há nenhuma salvação em nenhum outro nome. Além do nome de Jesus, a Bíblia nos fala. Então,
Aqui fala a riqueza dos pecadores é muito mais do que a riqueza dos malvados, que alguns dizem. Malvado são poucos entre pecadores, mas todos são pecadores. Eles estão ajuntando para você. Você é a justiça de Deus em Cristo? Ok, sabemos que isso vai acontecer, mas pastor, não está acontecendo. Espera só um pouquinho. Eu te falei quando aconteceu. Aconteceu na 5ª praga sobre o povo do Egito? Não. Aconteceu então na 7ª praga? Não. Será que foi na 8ª? Não. Será que foi na 9ª? Também não. Mas na última praga. Na noite que saíram com prata e ouro. Todo o salário que não receberam. E havia um propósito para a prata e o ouro. Não era só para acumular, sabe? Para os seus próprios prazeres. Era para construir a casa de Deus. Usaram para construir o tabernáculo. Amém no deserto. Se lembra? A menorá, aquele castiçal com 7 lâmpadas, era feita de uma peça de ouro. Nada foi emendado nela. Não havia partes que se juntavam. Foi batido de uma só peça. As 7 hastes era de uma só peça grande de ouro. É uma figura de Jesus Cristo, que foi açoitado. A obra de Cristo. Bateram nele e tudo mais. E a igreja nasceu. O candelabro é uma figura da igreja, do Espírito Santo. Ouviu isso? Estamos ouvindo então a nossa própria época, olhando as Escrituras. Quando isso aconteceu, então devemos nos alegrar quando as trevas cobrirem a terra. Nos regozijemos. Número 1, vamos ter luz na nossa casa. Número 2, somos protegidos do destruidor. Falamos isso na última mensagem que falamos desse assunto. Agora podemos ver que, na verdade, vai haver uma transferência. A riqueza dos pecadores é guardada para os justos. Provérbios 28, verso 8, que aumenta os seus bens com usura, juros altos e extorsão, ajunta-os para o que se compadece dos pobres. Para quem se compadece do pobre. Mas aqueles que vivem ajuntando e vivem tirando vantagem dos outros, amém? Existem. Eles existem. Grandes empresas que se aproveitam dos pobres. Eu li sobre um certo lugar, na Bolívia, onde tem essa montanha que você pode, e de fato por muitos anos, talvez por mais de 200 anos, podiam tirar prata de lá. E de fato a maior quantidade de prata no mundo, uma certa época, saiu daquela montanha. E como muitos morreram, até religiosos que iam para essa montanha, iam extrair a prata e acabaram morrendo porque respiraram aquelas partículas que são prejudiciais. Muitos deles morreram antes de completar 50 anos. Por causa dos pulmões, mas as empresas ficaram muito ricas. Com muito dinheiro. Bem, tudo isso, essas coisas que acontecem, Deus disse, vai dar para aquele que se compadece dos pobres no final. Está me ouvindo? Se prepare, igreja. Eclesiastes 2. Porque ao homem que lhe agrada, Deus dá sabedoria e conhecimento e alegria. Olha o pastor Lawrence. Este é o homem que agrada a Deus. Vocês podem dizer, pastor, só porque ele é muito bom, ele é legal. Ele é bom, ele é legal, mas todos nós agradamos ao Senhor. O que faz isso? O sangue de Jesus. Sendo justificados pelo seu sangue. O agradamos agora. Então, Deus dá para o homem sabedoria, conhecimento e alegria. Mas ao pecador, Deus dá trabalho. Esta é a missão para o pecador. Olha a missão que Deus dá para o pecador. Ao pecador, ele dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dá-lo àquele que agrada a Deus. E ele continua dizendo que também isso é vaidade e desejo bom. Eles trabalham, e Deus diz, ok, agora é chegada a hora de transferir isso. Deus é o Senhor dos céus e da terra. No final, tudo pertence a Ele. E tudo vai voltar para Ele. Está me ouvindo, igreja? Então tem uma missão para a sua igreja e uma missão para aquele que não é sua igreja. Deus pode fazer até a ira do homem, a Bíblia diz, adorá-lo. Você joga limões em Deus e ele faz uma limonada para o seu povo beber. E olha, Deus diz por causa do endurecimento do coração de Faraó, ele foi glorificado. E você sabe da história dos 10 mandamentos. Você já viu o filme? Deus ainda é glorificado hoje. Você ouviu isso? Mas o problema é que o povo de Deus se esqueceu dos caminhos do Senhor. Quero te falar algo sobre
um princípio dos finais dos tempos, mas isso muitas vezes está ligado só ao Antigo Testamento, está em Malaquias. Malaquias nos fala sobre essa transferência. Quero falar algo primeiro. Quando tudo isso aqui vai acontecer? Em Tiago nos fala da época e corresponde a Êxodo 12, quando as trevas cobriram o Egito. À meia-noite Deus disse, passarei pela terra. Quando eu ver o sangue, e olha isso, na hora mais escura. Quando isso vai acontecer, essa transferência, muitos cristãos dizem, não vai acontecer na nossa geração. Outro pode dizer, não aconteceu na geração do meu avô. Sim, a transferência não aconteceu, mas vai acontecer na nossa geração. Por que eu falo isso? Olha a época, e fala claramente em Tiago 5, fala no verso 3, o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. Deus está falando a todos os pecadores mundanos, os ricos profanos, os ricos que não têm nada com Deus. Deus então fala, o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, a sua ferrugem dará testemunho contra vós e comerá a carne como fogo. Entesourastes para os últimos dias. Viu isso? O que quer dizer entesouraste para os últimos dias? Entesourastes, a Bíblia interpreta a Bíblia, para a transferência. Algo vai acontecer, não vai ser ilegal, não se preocupe. Vai ser legal. Posso te falar algo? Se eu for transferir a minha riqueza para alguém, tem que ser para alguém fiel. Eu não vou dar para alguém que não é fiel. Estou certo? Vamos aprender de Jesus, o nosso Senhor, que deu a sua vida por nós, porque Ele nos amou. Jesus mesmo disse, em Lucas, capítulo 16. Jesus disse, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Agora, não olhe só isso, tirando do contexto, dizendo, viu, se você é fiel em coisas pequenas, Deus vai te dar coisas grandes. Parece bom esse princípio geral, mas o mínimo aqui é dinheiro. O contexto fala de dinheiro. Essa passagem toda aqui fala sobre dinheiro. Jesus disse, se você não é fiel no uso do dinheiro, e a Bíblia chama o dinheiro de mínimo, aos olhos de Deus. Mas olha, é um meio de uma troca. Só é bom para a terra. Aquele que é fiel no mínimo, também será fiel no muito. E quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, dinheiro. As pessoas erram no dinheiro por causa da injustiça. Alguém disse ver dinheiro no chão e um homem bom pegar é um bom dinheiro. Mas se um homem mau pegar é dinheiro ruim. A Bíblia não fala isso, a Bíblia fala que o dinheiro é injusto. Porque é usado na maioria das vezes de forma injusta. Está sujo. Mas você pode fazer algo com ele. Pode santificá-lo. Você pode santificá-lo. Como fazer isso? Dizimando. Por isso eu não queria pregar isso. Eu estou falando de algo que Deus mandou pregar. Porque Ele te ama. Se você acha que a sua vida está difícil, financeiramente, porque tudo acontece e você não tem nenhuma explicação. O devorador está devorando. Talvez essa é a resposta. Deixe-me falar mais uma vez o meu estilo. Isso não é mandamento, mas é para aquele que recebe. Então, descanse, respira. Ninguém está pedindo seu dinheiro. Certo? E tem autoridade moral para pregar isso porque eu não recebo salário dessa igreja. Pensa nisso um pouco. Eu não recebo salário dessa igreja. Algo que eu e a minha esposa decidimos tempos atrás. E continuamos firmes. Não porque a diretoria não quis, mas eu acho que isso me dá o direito de falar isso. Mas eu acho que cada pastor deve ser pago pela igreja. O que funciona para mim não é regra geral. Não faça uma regra, não. Faça isso se faz parte de uma diretoria de igreja. Isso não é normal. Não faça isso com seu pastor. Mas te digo isso. Tem como santificar a riqueza injusta. Sabe como? Vamos ver em Romanos. E se as primícias são santas, também a massa, o resto é. E se a raiz é santa, também o ramo são. Sabe o que Deus está dizendo com isso? Tudo o que você quer que seja santo, sabe o que é santo? Santo é separado para Deus. Como na sua casa.
O vaso sanitário não é santo. É de uso comum. Certo? Mas sua esposa gosta de alguns vasos e coisas preciosas, e onde que ela vai guardar isso? Não vai ser em cima do vaso sanitário perto do papel higiênico. Onde coloca? Num lugar especial. Muito bem guardado, certo? Ou numa gaveta, num lugar seguro, estou certo? Aquilo que é precioso, nós separamos. Santo quer dizer separado. Quando alguém diz que você destaca, você sabe que você é santo. Deus quer que o seu povo se destaque. Não estou falando mais santo do que todo mundo, a atitude de santarrão. Isso é terrível aos olhos de Deus. Deus odeia esse farisaísmo. Amém? Os fariseus tinham essa atitude de mais santos. Jesus andava com os pecadores e ele se destacava. Ele era como uma realeza entre os pecadores, mas ele não era o tipo de pessoa que era como um servo, mas alguém real na sua presença. É o que Deus quer para o seu povo. O perfume do céu e a atitude de realeza em você. Mesmo sendo humilde, não é um escravo. Você é humilde, mas tem uma atitude e uma qualidade de príncipe. É o que Deus quer do seu povo, sacerdócio real. Essa é a santidade que te destaca. Olha isso. Como santificar a riqueza injusta? Bem, aquilo que é santo, as primícias, seja qual for, as primícias de qualquer coisa, o seu tempo, talvez a sua energia, seja o que for, que você dá 10% dinheiro, se a primícia é santa, o que acontece com os 90%? Se tornam santos. Então, na verdade, Deus não pede 90%, mesmo sendo dono de tudo. Ele não pede 90%. Falei para minha filha que se eu fosse Deus, pediria 90%. Porque 90% é mais, eu sou Deus. E você vive com 10%. Seria justo. As pessoas reclamam do 10% que dão para Deus. Ouça, se não quer dar, não dê. Ok? Isto é para quem acredita, ok? O sócio maior pede 10%. Por quê? Se 10% é santo, o resto também fica santo. E o que é santo, o diabo não toca. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Olha. Voltando ao que Jesus falou. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, verso 11, quem vos confiará as verdadeiras? Uau! Sabe? Tente pensar no caminho de Deus, não como o mundo pensa. Deus ajuda aqueles que se ajudam. Onde está isso na Bíblia? Não, a Bíblia não diz isso. Foi Benjamin Franklin. Deus ajuda quem não tem ajuda. Não podemos nos ajudar. Se descobrirmos isso, vamos orar. Vamos depender mais dele. Amém? Outro fato é este. Bem, se Deus pode confiar em você e você é fiel na igreja, você é fiel nos cultos, Deus vai te dar dinheiro, Ele vai trazer dinheiro para você. Não é o que a Bíblia diz. Você não entendeu nada? A Bíblia diz não. Não fala isso. Outros dizem isso. Sabe? Se você gosta de fazer alguma coisa, o dinheiro virá. Se você gosta de esportes, você investe nisso e viaja para assistir a Copa do Mundo e tudo mais. Você gosta disso. Isso é verdade natural, mas não foi o que Jesus falou na palavra. Jesus disse, onde está o seu dinheiro, o seu tesouro, vai estar o seu coração. Mesmo se eu não quero, eu coloco meu dinheiro ali, meu coração vai seguir. Se eu colocar o meu coração, meu dinheiro nas coisas de Deus, amém? Meu coração vai seguir. Se eu te der dinheiro, meu coração vai atrás de você. Pense nisso, medite. É o oposto de alguns pensamentos e a sabedoria do homem. Olha bem, Jesus na verdade disse, se você não é fiel no uso do dinheiro primeiro, Deus não vai te confiar as verdadeiras riquezas, sabedoria e coisas assim, porque você não sabe lidar com dinheiro. Bem, na mente de Deus, dinheiro é o mínimo. Mostra que você é fiel. Espera aí. Prega, Pastor Prince, aleluia, amém, yeah! Isso foi forte. Ok. Deixe-me falar isso. Pare para pensar na mente de Deus. Ele disse, se você não é confiável no mínimo, dinheiro, quem vai te confiar as verdadeiras riquezas? Ministério, sabedoria, posição, honra, dignidade. Sabe? Essas são as verdadeiras riquezas.
E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Deus disse, trazei os dízimos, não disse, me paga os dízimos. Há uma diferença. Trazei é porque já é dele. Trazei. Se eu te dou meu carro, eu digo, traga o meu carro. Certo? Não vou dizer, me paga o meu carro. Vou te pagar o carro. Não. Não faz sentido você estar trazendo de volta aquilo que é meu. E Deus disse, trazei. Então, se você não é fiel naquilo que é alheio, quem vai te dar o que é seu? Tem pessoas que querem o ministério seu, mas não são fiéis ao ministério que servem agora. Deus sempre te coloca debaixo de alguém. Antes de Eliseu ter o seu ministério, ele andou com Elias. E Eliseu teve porção dobrada daquilo que Elias tinha. Mas ele foi fiel e até lavou as mãos de Elias. E eu creio que essa é uma poderosa verdade. Na igreja, eu vejo que toda vez que há um problema com alguém na igreja, geralmente com um líder, quando eu falo um problema, é um problema que causa problema para outros. O pastor Prince nunca checa o dízimo de ninguém. Nunca mesmo. Olha para mim. Olha bem aqui. Eu nunca chequei o dízimo de ninguém. Nunca. O relato dos dízimos vem para mim. Pelos outros. Eu nunca pedi para ver nenhum relatório de dízimo. Nunca vi o registro de ninguém. Até o dia de hoje. Posso aconselhar alguém que serve à igreja e eu o conheço muito bem, e talvez está com problema financeiro, está passando dificuldade, eu oro por ele, dou conselhos para ele. Mas olha, às vezes não funciona e eu tento aquilo por meses e meses, e eu ligo para essa pessoa, converso com ela, e oro por ela, e me pergunto o que está acontecendo. E de repente na nossa conversa eu pergunto para ele, você está dizimando? E a pessoa começa a rir, sobre isso. E sabe, quando me manda um relatório, exatamente naquele mês que começou a sua finança cair. O relato mostrou que, 1 ou 2 meses antes disso acontecer, ele tinha parado. Isso não é incrível? É um fenômeno. Se a primícia é santa, a massa também é. Os cientistas falam que usamos 10% do cérebro. Já ouviu isso? 90% não usamos. Fica parado. Um desperdício. Então, o quê? O quê? Eu vi aqui, alguns nem usam 10%. E se você der esse 10% para Deus? A massa, o resto, se torna santo. Há um segredo aí. Você está entendendo? Olha, anos atrás, eu li sobre um experimento feito por um homem que era um malhador. Ele pegava o trigo, o juntava e malhava. E fazia biscoitos com aquilo. Seu nome é Perry. E o que aconteceu foi que ele escutou seu pastor pregar este verso: se o grão de trigo não cair na terra e morrer, ele fica sozinho. Mas se morrer, ele gera muito fruto. O que aconteceu foi que ele fez o experimento, é chamado do grande experimento sobre o dízimo. Isso foi até mesmo publicado na revista Times. Se procurar a revista Times na internet, você vai ler tudo isso. E eu tenho uma reportagem de tudo isso aqui, quero ler essa reportagem. Veja o que o repórter disse. Perry disse isso. Perry Hayden, o homem que teve essa revelação, foi um experimento sobre o dízimo. Num domingo de manhã, dia 22 de setembro de 1940, eu ouvi uma pregação sobre João 12, 24. Se o grão de trigo não cair na terra e morrer, vai ficar sozinho. Se morrer, vai trazer muito fruto. Sendo um malhador e interessado em provar que aquilo que Deus fala é verdade, eu fui levado a fazer algo na quinta seguinte que já foi escutado no mundo inteiro. Eu plantei 360 mudas de trigo em 1 polegada cúbica. É necessário 2.150 polegadas cúbicas para fazer um feixe. Então olha como pequeno era esse projeto. Quando plantamos o trigo, 26 de setembro de 1940, num pequeno pedaço de terra, eu falei aos presentes que em 1941 daríamos o dízimo da colheita e replantaríamos. Eu levei a sério Malaquias 3:10 e recomendo aos leitores para que também façam isso e também leiam o verso 11. Em Levítico 25, verso 3, nós encontramos que devemos semear 6 anos e deixar a terra descansar no 7º.
E fizemos isso. Em 1941, colhemos a menor plantação de trigo. Imediatamente, demos 10% daquela colheita para a igreja local. Fizemos isso. E plantamos o restante daquilo em setembro de 1941. No verão de 1942, recolhemos então a segunda colheita. E a colheita foi 55 vezes mais, ou 70 libras. Demos o dízimo de novo e plantamos o restante, ou seja, 63 libras no terceiro ano consecutivo, com a participação de Henry Ford. Você sabe quem é? Aquela marca de carro, um dos primeiros milionários no mundo. Amém? Companhia Ford, ok? Ele se envolveu com isso, porque Henry Ford também era cristão e dizimista. Olha bem, outras pessoas se envolveram com este experimento. R.D. Tonel, aquele que tem uma grande indústria ou fábrica. Amém? Heinz, que tem os produtos Heinz. Kraft, aquele do queijo, eram dizimistas. E também o Sr. Rockefeller. Provavelmente, o primeiro, se fosse no mundo de hoje, trilionário. Além de Salomão. Ele disse isso: eu não seria capaz de dar o meu dízimo do primeiro milhão se eu não tivesse dizimado o meu salário, que era 1,50 por semana. Demos o dízimo daquela primeira colheita do trigo para a igreja e plantamos o restante daquela colheita em setembro de 1941. Em 1942 fizemos a segunda colheita daquele experimento e tivemos uma colheita de 55 vezes mais, ou 70 libras. Eu já li isso, na verdade. Ele disse que a terra no terceiro ano foi dada por Henry Ford, que tinha uma propriedade perto da nossa. Em 1943 deu 16 alqueires daquilo que nós plantamos. Henry Ford veio para ver a colheita e ele forneceu o equipamento e máquinas que ele tinha do seu museu junto com Thomas Edison para a colheita, na vila de Greenville. Não só isso, mas Henry Ford também deu a terra para a quarta plantação. Na quarta colheita, aquela plantação então deu 380 alqueires. De novo, demos os 10% e o resto limpamos e plantamos de novo. E, depois disso, Henry Ford também participou no cedendo a terra para a quinta colheita. No verão de 1945, uma frota de 40 caminhões foi enviada para o campo por Ford. O resultado daquela colheita foi 5.555 alqueires. É muita coisa. 5.555 alqueires. Essa igreja sabe do que eu estou falando. O valor daquela colheita no mercado de 1,55 por alqueire era, naquela época, em 1940, 8.610,25 centavos. O dízimo de 861,30 centavos demos para a igreja, que pôde até ajudar o hospital local. E agora vem algo mais interessante. Depois que Henry Ford deu a quinta colheita para mim, os 5.000 alqueires de trigo foi vendido para 250 fazendeiros de outros estados. Concordaram em plantar aquilo e em 1946 dar o dízimo daquela colheita. Os fazendeiros se envolveram. No verão de 1946 nós esperávamos colher $100.000 de trigo. Dinheiro de 1940. Tudo de 360 sementes que plantamos anos atrás, que durante 5 anos foram fielmente dizimados. Pode ir no YouTube, agora não. Certo? E procurar, aqui está o título, Projeto Dinâmico de Plantação de Trigo. Você pode assistir isso, tem vários vídeos ali, esse é de 1 minuto, mais ou menos, e este outro aqui, Experimento de Plantação de Trigo, é maior, de 45 minutos. Você vai ver Henry Ford nesse vídeo. Você vai ver Henry Ford, vai ter o testemunho também do Mr. Heinz e tudo mais, e você pode tirar um tempinho para assistir este vídeo. Mas voltando ao assunto, igreja, escute. Deus é muito rico, Ele é o dono do ouro e da prata. E Ele quer que você seja abençoado. Você sabia disso? Sabe, o mundo lá fora, certo? Vive dizendo, a igreja fica falando do dízimo porque quer o seu dinheiro. Graças a Deus, porque eu falei agora mesmo que eu tenho essa autoridade, certo? Mas te digo isso, igreja, não é uma questão de enriquecer a igreja, mas enriquecer a você. Porque este é o caminho de Deus. E nesse experimento não ficaram com lucro. Tudo ia para a igreja. E a igreja até deu para o hospital. Então, igreja, este é o caminho de Deus. Se você é fiel naquilo que é alheio, Deus vai dar aquilo que é seu. Por muito tempo eu pensei que Malaquias está se referindo
ao dízimo no Antigo Testamento, certo? E eu já falei para você que não é. E vou provar por quê. Olha bem, Israel está afastado de Deus. E Deus diz para Israel, volte para mim. Vamos ler isto, ok? Em Malaquias. Vamos ver o verso 7. Ok. Deus disse, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos, mas vós dizeis em que havemos de tornar. Próximo. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos, nos dízimos e nas ofertas. A resposta de Deus, não é interessante? Deus disse, tornai-vos para mim. E perguntaram, como nos tornaremos? Deus disse, nos dízimos e ofertas. Isso não é estranho? Quando falamos, volte para Deus, Senhor, estou aqui. Mas Deus disse, tornai-vos para mim, eles disseram, em que havemos de tornar? Obviamente, ainda estavam no tabernáculo, ainda estavam no santuário, estavam lá. Deus disse, tornai-vos para mim. Como tornar? Deus disse, nos dízimos e ofertas. Por quê? Vós me roubais. Roubar quer dizer, pertence a ele. Certo? E diz, com maldição sois amaldiçoados. Não diz. Aqui não está dizendo que Deus amaldiçoou. Olha a linguagem. Deus não disse, eu amaldiçoo vocês. Deus disse, vocês estão amaldiçoados. Deixe-me explicar. A maldição veio quando Adão e Eva caíram. Deus falou então, uma maldição não para Adão e Eva, mas Deus falou uma maldição para toda a terra e em Satanás. Em Satanás primeiro, depois na terra, trará espinhos e cardos. Tudo na terra está amaldiçoado. E por isso Deus disse que até no passado colocava uma semente e ia crescer, sem nenhum trabalho. Amém. Foi assim que Deus quis, mas agora do suor do teu rosto comerás o pão. Com estresse, você vai receber o seu salário hoje. O suor é a maldição. Não o suor físico, mas o estresse. Para ter pão sobre a mesa. E vocês que são ricos, podem dizer, bem, eu sou muito rico. Mas isso é para você também. Cuidado para que você não ajunte para os outros. E é possível prosperar só financeiramente e viver de aparência. Casamento falido, família destruída, arrasada. Ou você tem problema no seu corpo. Isso não é prosperidade de Deus. Deus quer que você prospere em todas as áreas. Agora, Deus fala aqui em Malaquias que vocês estão amaldiçoados porque a terra está amaldiçoada. E olha, tudo que toca o chão é amaldiçoado, até as árvores. Ok? Por isso oramos pela comida. Alguns dizem eu como orgânico. Ou eu como comida do Éden, eu como vegetais. Não diz vegetarianos, mas comida do Éden. Antes da queda, o que você está dizendo é que a terra não caiu? Você está dizendo que você voltou ao Éden como se a terra não tivesse caído. Tenta se remir com a sua própria força. Comendo. Não, a terra caiu. Admita isso. E por isso produz espinhos. E Jesus usou coroa de espinhos para nos remir da maldição. Está me ouvindo? Então, a nossa conta bancária, por exemplo, vem da terra. Até o chip. O menor chip que usamos hoje, seja no cartão de crédito, ou então nos computadores, ou no celular, até o chip, veio da terra, do solo, da terra. E todas as outras coisas. O papel para o seu cheque ou para as notas, tudo vem de uma parte da árvore que vem da terra que está amaldiçoada. Por isso Deus chama de riqueza injusta. Então se você pega isso e 10% vai para Deus, o resto se torna santo. E o diabo não toca. E Deus falou para eles, você está ficando com 100% que estão malditos. Com maldição, uma maldição específica ele fala, que fala do jardim. E essa revelação, se ouvir alguém pregar, saiu da fonte original aqui. Preguei isso anos atrás. E muita gente vive dizendo, Deus vai te amaldiçoar. Deus não diz, eu te amaldiçoo. Eu, Moá, te amaldiçoo. Não diz isso. Estão amaldiçoados. Está declarando um fato. Vós me roubais. Verso 10. Trazei os dízimos, diga dízimos, à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim. É o que diz. Depois fazei prova de mim. Me testa. É a única vez que Deus fala para testar. Aqueles homens fizeram o teste. Certo, naquele experimento. Olha, e Deus disse, depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus, a última vez que isso aconteceu, as janelas foram abertas e choveu durante 40 dias e 40 noites. Então, quando você dizima, a bênção chove 40 dias e 40 noites depois de dizimar. Então, preste atenção. Se colocar os dois juntos, choveu
A primeira vez que fala das janelas dos céus, a Bíblia diz que choveu na terra 40 dias e 40 noites. Então, é uma ideia de duração. Então, continua dizendo, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal, que você não vai ter lugar para comportar. Quem está falando? Deus. Próximo verso. E por causa de vós repreenderei o devorador. Quem é o devorador? Satanás. Que anda ao nosso redor buscando a quem possa estragar. Por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. E a vossa vide no campo não será estéril. Você trabalha tanto e depois você vai ver que tudo aquilo cai por terra. Deus disse, o destruidor não vai destruir. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque sereis uma terra deleitosa. Sabe o que é isso, terra deleitosa? Você é uma terra deleitosa, as pessoas vão investir em você. As pessoas vão querer estar com você, vão investir em você. Eles olham para você como alguém que é digno de se investir. Ah, pastor Prince, isso está no Antigo Testamento. Ah, é? Que capítulo é esse? Capítulo 3. Que capítulo é? Vamos ver como ele começa. Verso 1. Eis que envia o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá o Senhor ao seu templo. Está falando da primeira vinda, mas olha isso. Virá o Senhor ao seu templo a quem vós buscais. Na sua primeira vinda ele não veio de repente. Mas na segunda vinda será de repente. Certo? Olha agora o verso 2. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Isso não está falando da sua primeira vinda quando ele veio como um bebê em Belém. Todos subsistem isso. Quem subsistirá o dia da sua vinda? O dia do Senhor. Virá julgar. E nós viremos com ele. Quem suportará quando ele aparecer? Então o contexto fala da segunda vinda. Está nos dizendo que durante aquele tempo, quando esperamos a segunda vinda, que devemos dizimar. Só porque essa passagem aparece no Antigo Testamento não quer dizer, certo, que é só para o Antigo Testamento. Você entendeu? Então tem esse argumento das pessoas da graça, as pessoas da graça, e as pessoas da graça são pessoas maravilhosas. Eles pensam, encontrei a graça, não preciso fazer mais nada. Mais ou menos, senti dor nunca mais. Faz um pouquinho de exercício. Dor eu não vou fazer mais. Você tem que descansar, você entende isso? Sem nenhum músculo. Se não, quer dor? O músculo é assim. Certo? E as pessoas da graça têm essa ideia sobre descanso. Tudo que tem a ver com uma disciplina. Isso não é descanso, não é. Eu nunca preguei isso. Eu nunca disse isso. Eu falei que descanso não é falta de atividade. Descanso é atividade direcionada pelo Espírito. Então peça ao Senhor, que tipo de exercício que o Senhor quer que eu faça? Talvez não seja correr. O Senhor vai te falar, faça caminhadas. Talvez todo dia não é para você. Vai te ferir, então Deus fala, faz 2 vezes por semana. Escute o Senhor. O Senhor pode dizer, faça aquele exercício, aquele outro exercício ou este exercício. Escute o Senhor e faça. Direcionado pelo Espírito. Mas fica em casa assistindo televisão, você vai se sentir mal e não vai se sentir descansado. Está descansando, mas não sente isso. Não obedeceu ao Senhor. Ok? Amém? Você está entendendo? É a mente de Deus. Entenda o caminho do Senhor, isso não é para todo mundo. Então, as pessoas da graça dizem, não tem que dizimar, porque, sabe, Jesus é o nosso dízimo. A Bíblia diz que Cristo é a primícia daqueles que dormem. Quem está morto. O fato que ele é a primícia quer dizer que vamos ressuscitar dos mortos. Ok? Mas aqui na terra, até Jesus mesmo disse, quando repreendeu os fariseus em Lucas 11, ele disse, mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã, as ervas, a arruda e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer estas coisas, juízo e amor, e não deixar as outras. Coloquei até em cores para que você saiba do que ele está falando. Ok? Cores diferentes, verde e amarelo, para ver a diferença. Então os fariseus estavam dando dízimo de forma legalista, certo? E as pessoas da graça dizem, até os fariseus dizimavam. Mas Jesus falou que dizimavam com a razão errada, sem o amor de Deus nos inspirando. Se eu der os meus bens para dar aos pobres, e não tiver o amor de Deus motivando meu coração, amém? De nada adianta.
Então, temos que ter juízo e o amor de Deus. Justiça é você ajudar os pobres. Amém? E também, o amor de Deus, Jesus disse. Importava fazer estas coisas, a justiça e o amor de Deus? Olha, e não deixar as outras. Dízimo, sem fazer. Sabe o que ele dizia? Faça isso. Tenho que ensinar tudo. Não está dizendo um ou outro. Ele nos falou quando estava aqui na terra. Claramente, faça pelas razões certas. Que o amor de Deus seja a razão. E alguns dizem, no Novo Testamento não tem nada sobre dízimos. Eu te mostrei sobre as primícias do Novo Testamento e também, não somente isso, mas também o princípio de o sacerdócio de Jesus ser de Melquisedeque. A referência mais citada do Antigo Testamento no Novo é, na verdade, tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. O que o pai disse ao filho. Jesus é sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. E você conhece a história deste homem. Abraão foi até ele trouxe pão e vinho. Isso fala de saúde, certo? E como foi que Abraão respondeu? Com dízimo. Muito antes da lei ser dada. Antes da lei de Moisés ser dada. E a palavra? Dízimo. É a palavra maaser. Certo, maaser, você já viu antes? Lendo da direita para a esquerda, maaser é o dízimo. E mais tarde nessa história, o rei de Sodoma veio e disse a Abraão, você pode ficar com todo o despojo, você ganhou a guerra, você precisa somente me dar as pessoas. Uma figura do diabo, que quer almas, deixa Abraão ficar rico. Mas Abraão disse, eu não vou tomar nada de você, para que você não diga que fez Abraão rico. E a palavra rico ali é aser. Viu os dois? Coloca o mem, a primeira letra, se torna dízimo. No dízimo está a palavra rico. Olha, jovens, se os velhos não entenderem e não crerem, Deus vai levantar uma nova geração. Alguns de vocês vão se casar. Um de vocês vai casar com a minha filha em breve. Um de vocês vai casar com a filha do pastor Lawrence. Filhas, no futuro. Sabendo que as mesmas aflições os irmãos sofrem no mundo, vamos sofrer juntos? Se a geração antiga não entender, receba isso. Tome posse disso. Faça um experimento com isso. Amém. Quer dizer então que tudo vai ser uma beleza? Dar o dízimo e vai tudo ficar bem? Vai ter uma guerra espiritual? Imagina sem o dízimo. Imagina sem o dízimo. Depois que Abraão dizimou, sabe o que aconteceu? Já leu o próximo capítulo? Ele ficou com medo. Por quê? Ele tinha vencido alguns reis. Eles eram poucos, ele e os seus homens eram poucos, mas venceu vários reis. Ele ficou com medo de retaliação. E nenhum dos reis estava feliz com a derrota e ter os despojos tomados. E Abraão se preocupou, mas dizimou. Então, o Senhor apareceu para ele e disse, Abraão, não temas, eu sou teu escudo. Eu sou teu escudo. Magan, em hebraico, eu sou teu escudo. E olha isso, também sou teu grandíssimo galardão. Que galardão? Do seu dízimo? Olha, se você checar em hebraico a palavra galardão, na verdade é salário. Eu sou teu grandíssimo salário. Seu bônus. Eu sou o seu magã. Eu sou o escudo que te cerca. Eu já vou terminar, escute isso. Vou terminar com isso. Escute bem isso. Principalmente as pessoas da graça. Certo? Vou falar este verso e já vamos terminar em Hebreus 7. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Ele estava falando de Abraão e Melquisedeque. Qual deles é o maior? O que abençoou ou o que foi abençoado? O que abençoou. Porque o maior abençoou o menor. E aqui, certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive, Jesus recebe. E, povo da graça, que diz que não tem que dizimar. Explica para mim este verso. Ali ele recebe o dízimo.
Aqui homens mortais recebem dízimo, lá ele recebe. Ele já recebeu quando ele morreu na cruz e ele se tornou o nosso dízimo. Não se pode explicar assim porque no grego original isso não está certo. A palavra receber ali está na verdade no presente do particípio passivo, tempo presente. Agora mesmo, Jesus recebe os nossos dízimos. Ele é o nosso Melquisedeque, o verdadeiro Melquisedeque. E não tem nada a ver com a lei. Foi a lei então que na verdade oficializou o dízimo. Mas não dizimamos de acordo com a lei, dizimamos como Abraão dizimou. E a Bíblia então nos fala que Abraão, na verdade, recebeu de Melquisedeque pão e vinho, Santa Ceia. Nós recebemos a Santa Ceia hoje. Tem gente da graça que não toma Santa Ceia. Tudo que eles fazem tem algo errado. Só querem ficar sentados fazendo nada. Não é a graça que pregamos. Está entendendo, igreja? Servimos baseados na graça que Deus nos dá. Tem graça para cantar? Cante. Não tem graça para cantar? Por favor, nos ajude. Não, cante. E se você canta bem e a graça está lá, você pode cultivar a graça para ir de graça sobre graça, amém? Mas a graça tem que estar lá. Alguns têm graça para fazer dinheiro, sim. E seja o que for, fomos chamados para dizimar. É um segredo do final dos tempos. Vou terminar com essa história. Quando Israel voltou do cativeiro da Babilônia, não tinha muita gente. Neemias era o líder, governador. Então tinha que fazer tudo de acordo com o Senhor, reconstruir o templo. E quando o templo foi reconstruído, aqueles mais velhos começaram a chorar porque eles viram o templo de Salomão e não era nada como o templo de Salomão. Então eles choraram. Mas Ageu, o profeta, disse, não chorem, porque a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Sabe quem entrou naquele prédio? Herodes também fez uma reforma nele, mas era o prédio que Neemias, na verdade, reconstruiu. Sabe quem entrou lá? Jesus Cristo. Mesmo sendo inferior na aparência comparado com o de Salomão, a glória da segunda casa foi maior do que a da primeira. Por quê? O Filho de Deus entrou ali. Amém? Depois, Neemias teve oposição quando reconstruiu as muralhas de Jerusalém. As muralhas eram para proteção. Ele foi oposto por, vamos ver isso em Neemias 2, o que... Ouvindo o Sambalate, o Oronita, olha o nome do seu povo, Oronita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Neemias queria o bem dos filhos de Israel e eles ficaram com ciúmes. Não faziam parte do povo de Deus. Amém? Um era Oronita, ou seja, Moabita, e o outro amonita, Tobias. Próximo. O que ouvindo Sambalate e Tobias e Gesem, o árabe, zombaram de nós e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Ok, o que aconteceu foi isso. Mais tarde Neemias deixou o país para ver o rei. Certo? O rei da Pérsia. Artaxerxes. Ele ficou alguns dias lá. Enquanto estava lá, o sumo sacerdote de Israel fez amizade com Tobias, o inimigo. Olha o que aconteceu. Vou terminar com essa porção, Neemias 13. Vamos ler? Verso 4. E aqui diz, ora, antes disso, Eliasib, sacerdote, que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. Tobias era amonita, que se levantou contra a construção das muralhas. Certo? E agora o sacerdote se aparenta com ele, porque Neemias não estava lá. Próximo. Vamos ler. E fizeram-lhe uma câmara grande no templo de Deus, onde dantes se depositavam as ofertas de alimentos, o incenso, os utensílios, os dízimos do grão, do mosto e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Ou seja, mexeram com todos os dízimos daquela sala. Aquela câmara no templo, aquela sala, pertencia aos dízimos. Então, o sacerdote removeu os dízimos para dar para Tobias uma sala. É o que acontece hoje. Pessoas da graça dizendo, não tem que dizimar. Sabe por quê? Deus é bom. Ele já fez tudo por nós. Por que eu falo isso? Eles falam que Deus é bom, não tem que dizimar. Eu digo, porque Deus é bom, você pode dizimar. Para receber a sua bondade e o nome
Tobias para quem construir uma sala. Vamos ver o verso 6? Vamos ver? Mas durante tudo isso eu não estava em Jerusalém. Eu estava com o rei. E Neemias diz, depois de alguns dias, tornei a alcançar a licença do rei, voltando a Jerusalém, compreendi o mal que Eliasibe fizera para Tobias, o sumo sacerdote, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Tobias quer dizer, Deus é bom. Yahvé é bom. Como que esse homem pode ser um inimigo? Ele não era um judeu. Mas ensinava isso. Deus é bom. Não tem que ser cristão, não tem que nascer de novo. Deus é bom. Todo mundo diga. Deus é bom. Não tem que dizimar, porque Deus é bom. Não há maldição na terra. Você só está imaginando isso. Tudo está bem, não há guerra, todo mundo feliz. Deus é bom. Ele não é um juiz, ele é bom. Ele não vai julgar você. Deus é bom. Por isso ele tem que julgar o pecado. Porque Deus é bom para com Israel, ele teve que parar aqueles que têm propósito maligno contra Israel. Se alguém quer fazer o mal a você, porque olha bem, por exemplo, se um cachorro estiver querendo morder o meu filho, eu mato o cachorro. Sabia disso? Porque eu sou bom para o meu filho. Agora, você pode dizer que eu não sou bom para o cachorro, eu concordo. Mas para ser bom para o meu filho, não posso ser bom ao cachorro. Então preste atenção. Eu quero estar do lado de Deus. E eu quero dizer que Deus é bom, não há nada além de bondade nele. Esse é Deus. Até você entender que ele é bom, ele te dá da sua bondade, para que você possa ver que ele é bom. Isso é bondade dada por ele. Senão, não veríamos. É assim que ele é bom. Deus é muito bom. Não há maldade nele. E quando ler a sua palavra, saiba, ele é bom. E ensinam, Deus é bom, não precisa fazer nada, não precisa dar o dízimo. Ele já fez tudo. Esta é a palavra que ensinam hoje. E é interessante, Deus me mostrou isso. Eu nunca ouvi ninguém pregar isso. Em termos de hoje, sabe? Falando de dízimo. Mas o Senhor me mostrou. Tem que remover os dízimos. E olha quem sofreu. Os cantores, os profetas, quem trabalha na igreja, não vão poder ver os frutos. Porque a Bíblia diz, trazei os dízimos para mantimento da minha casa. Você vai ter lindas músicas, lindas mensagens. E o dinheiro é usado de um jeito prático. Para os levitas, os cantores. Quem trabalha na igreja. É por isso que não tem muitos lugares que tem boa adoração e uma boa pregação da palavra, porque ninguém dá o dízimo. Porque foi trocado por Deus é bom. Mas eu digo que Deus é bom. Então, Neemias voltou e disse, o que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Joga fora! Amém! Joga fora aquilo que é do diabo, se ele vier a você dizendo, e fazer ele aparecer como se fosse melhor que Deus. Mas ele não era um judeu. Tobias não era judeu, era amonita. Não nasceu de novo. E ordenando eu purificaram as câmaras, e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com ofertas de alimento e também o incenso. Também entendi que os quiões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas que faziam a obra tinham fugido cada um para sua terra. Então contendi com eles, porque se desamparou a casa de Deus. Então todo Judá trouxe o dízimo do grão, do mosto e do azeite aos celeiros. Olha, na verdade, todos os nomes dos tesoureiros que Neemias colocou, eu tenho um nome para eles. Você vai encontrar nas minhas anotações pessoais dessa mensagem. Ok? O significado. Mas não tenho tempo para falar isso. Amém? Eu te obedeci, Senhor. Glória a Deus. Amém. Amém. Me sinto como Neemias, lançando fora tudo aquilo que colocaram no lugar do dízimo. Principalmente isso, Deus é bom e não tem que dizimar. Sabe? Deus é bom, por isso dizimamos. Porque ele pega só 10%, nenhum sócio pega só 10%. Sabe? Eles querem pelo menos 50%, ou 51%, no mínimo. E o caminho de Deus é como o servo de Abraão, quando foi buscar uma noiva para o filho de Abraão, Isaque, o que ele fez? Levou 10 camelos. Diga 10 camelos. Vamos ler isso rapidamente? Olha, ele pegou 10 dos camelos do Senhor. Quantos camelos?
Mas na mente de Deus, no hebraico, a ideia de 10 é assim, porque todos os bens do seu Senhor estavam nas suas mãos. 10 representa tudo. Pegou 10 camelos e Deus diz, tudo o que era do seu Senhor estava nas suas mãos. Quando você dá 10 para Deus, olha aqui para mim. Sabe por que abençoa mais do que financeiramente? Porque o dízimo, quando você dá 10% do seu salário, alguns dão até mais. Mas isso é entre você e Deus. Mas 10 é o mínimo. Olha, quando dá 10%, não é só dinheiro. Representa as suas lágrimas, o seu suor. Todo o sacrifício que você faz no seu trabalho, quando você se sente, sabe, cansado, e também quando você vai para o trabalho, você sua e trabalha tanto, sabe? Talvez nem tanto, mas sua. Amém, tudo isso. Agora é semente que volta para você como dinheiro. Certo? E quando você dá o dízimo dessa parte, não é somente mais dinheiro. Isso representa todo o mês que você trabalhou, seu esforço, seu inconveniente, seja o que for, e volta para você. Às vezes nem tem tempo para a família, está na semente. E por isso aquilo volta e abençoa a família. Então o dízimo não é só para finanças, ok? Então, ao sair desse lugar hoje, lembre-se, prosperidade não é só financeira. Pobre é o homem que é só rico financeiramente. E não tem nada mais. E todo o povo diga, dê a Jesus a glória e o louvor, aleluia, amém. Feche os seus olhos, cubra a sua cabeça aqui neste lugar. Amigo, se você está aqui hoje e nunca aceitou a Jesus como seu Senhor, quero te dar essa oportunidade. Amém? Faça essa oração comigo. Diga, Pai Celestial, obrigado por me amar. Obrigado por enviar Jesus para morrer na cruz pelos meus pecados. Eu creio que tu o ressuscitaste dos mortos quando fui justificado nele. Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu te agradeço, pois aos teus olhos o sangue de Jesus já me purificou. Tu não vês pecados na minha vida. Nenhum pecado sequer. Ainda que eu seja fraco. Te agradeço, Pai, porque o Senhor não lida comigo, baseado no pecado, mas baseado na tua justiça. Amém. Sou grandemente abençoado, altamente favorecido, em nome de Jesus. Fique em pé. Se você fez essa oração, você não é mais um amonita. Não é mais um honorita. Você agora é um filho de Deus, um filho do Senhor, um herdeiro de Deus. Amém? As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Levante as suas mãos aqui neste lugar. Que nesta semana o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele resplandeça o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e conceda a você e aos seus familiares sua maravilhosa shalom, bem-estar, plenitude e paz. Em nome de Jesus. Você está protegido.